Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje. E nós iremos falar sobre alguns tópicos hoje. Nós iremos falar sobre caça ilegal, sobre a alteração dos rios, sobre a construção de cidades e sobre a extração de minérios e deslizamentos. Iremos fazer uma atividade sobre tudo isso. Então, pegue o seu material na página 414 e vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós iniciaremos falando sobre a caça ilegal. Olha só, a natureza ela tem um equilíbrio entre a população de animais e os seres humanos. Só que muitas vezes esse equilíbrio ele se quebra com as ações humanas. E eu coloquei aí a foto desse jacaré porque é o exemplo que tem no livro de vocês. E esse exemplo ele fala sobre a redução de jacarés, porque o jacaré ele é uma presa, ele é uma caça ilegal e ele tem a utilidade para o uso do seu couro e da sua carne, que é uma carne muito saborosa. Mas olha só, o jacaré ele também é responsável por consumir as piranhas, os peixes que se chamam piranhas dos rios. Quando o jacaré deixa de consumir essas piranhas porque ele foi uma presa ilegal, as piranhas aumentam. E como essas piranhas aumentam, elas dificultam as passagens dos boiadeiros pelos rios. E acaba que o equilíbrio entre o ser humano e os animais começam a ser dificultados. Então, apesar dessa dificuldade toda, através dos seres humanos, outros começam a sofrer esses impactos, como aí é o exemplo dos boiadeiros. Mas a caça ilegal também parte de vários outros animais. Nós vamos dar continuidade falando agora sobre a alteração dos rios. A alteração dos rios também é uma grande dificuldade no curso humano. O ser humano ele tem necessidade de alterar o curso dos rios para quê? A fim de facilitar navegações, a fim de irrigar áreas secas, de construir represas e barragens e mover usinas hidrelétricas. Então, há toda uma movimentação ali naquele rio para que aconteçam outras coisas. Só que essas movimentações no rio, de forma também irregular ou até muitas vezes de forma legalizada, dificulta a vida da população que vive ali em volta daquele rio, dificulta a vida das pessoas, dos seres humanos que estão ali em volta daqueles rios e necessita dele também para sobreviver. Então, a alteração dos rios também causa muitos impactos ao meio ambiente. E falando desses impactos ao meio ambiente com a alteração dos rios, a construção de cidades. Quando nós construímos cidades, quando o ser humano ele ocupa as áreas naturais e chega lá, construindo edificações, prédios, casas, asfaltando tudo, isso dificulta a passagem dos rios, porque ele tinha um curso natural ali, constrói pontes, constrói tudo em volta daquele rio. E a cobertura desse solo altera o fluxo da água. E quando altera o fluxo da água, ele não consegue escoar rapidamente e pode causar vários tipos de prejuízos ao meio ambiente, inclusive enchentes. E essas enchentes, elas tomam ali toda a cidade onde está em torno desse rio e também a quantidade de lixo que o ser humano joga em torno ali dessas cidades, em torno de bueiros e tudo para os rios, ela também provoca essas enchentes. E dentro dessa construção de cidades, a grande quantidade de edifícios, de concretos com vidros, cria ilhas de calor nas cidades, alterando a qualidade de vida. Nós iremos falar agora sobre extração de minérios. Como acontece? Para extrair os minérios do subsolo, são abertas imensas crateras. Observe essa imagem aí. Para isso, a vegetação natural é totalmente destruída. E quando a jazida se esgota, quando esse local se esgota de minérios, não há reconstrução na área modificada. Então, ela fica prejudicada como a Serra dos Carajás, que é essa imagem que vocês estão observando, em Paraupebas, aqui no Pará. Então, tudo isso, essa extração de minério, ela deixa deformada a natureza, ela acaba prejudicando a natureza pela uma extração que não tem mais como reconstruir. E nós vamos falar agora sobre o deslizamento.
A destruição da vegetação de morros e encostas que deixa o solo nu contribui para a ocorrência de deslizamento. Olha essas casas aí nessa imagem construídas perto de morros. Olha só, principalmente na época de chuva intensa e prolongada, os morros, os terrenos são inclinados e o solo fica encharcado com as chuvas e há o risco de deslizamento. E essas casas acabam desabando, acabam acontecendo grandes tragédias, porque em torno desses morros são construídas casas de forma ruim, sem ter pesquisa no solo, assim, e esse tipo de moradia, ele é um grande problema, porque ele traz, né, o deslizamento de terras e faz as casas desmoronarem e provoca inúmeras vítimas, que são muitas vezes vítimas fatais. E devido à existência de leis para regulamentar as ações do meio ambiente, os seres humanos precisam planejar as suas atividades, visando não provocar grandes impactos e projetos de alterações nas áreas rurais. Então, essa é a fase do deslizamento. Tudo que a gente falou até agora sobre ciências, nós temos uma atividade, e essa atividade está lá na página 515. Você vai dar pausa no vídeo agora e nós vamos falar um pouquinho, vamos parar um pouquinho, fazer a atividade e vamos voltar com a correção. Olha lá a correção da nossa atividade. A primeira questão diz assim: o que são agrotóxicos? Agrotóxicos são substâncias químicas usadas para manter insetos e outros seres que invadem as plantações, bem como as ervas daninhas, e isso prejudica muito o meio ambiente. A segunda questão: como os carnívoros podem ficar intoxicados com os agrotóxicos? Olha só, os carnívoros podem ficar intoxicados ao comer herbívoros contaminados por causa dos agrotóxicos. E a terceira questão: o que é monocultura? É uma plantação extensa de um mesmo tipo de planta. E a quarta questão: de que maneira a agricultura interfere no ambiente? Ela interfere pela derrubada de vegetações natural, pelo uso de agrotóxicos, pelo uso de adubos artificiais e máquinas pesadas. E a nossa quinta questão diz assim: como a criação de gado altera o solo? Os animais pisoteiam o solo, que se torna duro e perde a vegetação, formando desertos. E a nossa sexta questão: como a caça aos jacarés no Pantanal interferiu no equilíbrio do ambiente? Como é que isso aconteceu? A diminuição do número de jacarés levou ao aumento de piranhas, já que os jacarés comem esses peixes. Então, foi dessa forma a alteração. E a sétima questão: de que maneira a construção de usinas hidrelétricas interfere no meio ambiente? Olha só, a formação de represas, lagos para alimentar as usinas hidrelétricas provoca a destruição de vegetação. Ela altera a trajetória de rios e interfere na vida dos seres vivos da região. E a oitava questão diz assim: quais são as causas das enchentes? A causa das enchentes são excesso de chuva, muita areia no fundo dos rios, asfalto cobrindo o solo das cidades, entupimento de bueiro. E a nona e última questão: o que aumenta a possibilidade de deslizamento? A retirada da vegetação das encostas, que deixam o solo nu para poder fazer as construções. Então, isso aumenta. Essa foi a correção da nossa atividade de hoje. Nós vamos finalizar a nossa aula de ciências aqui. E daqui a pouquinho inicia a nossa aula de artes.